34. Quem fica olhando o vento jamais semeará. Quem fica olhando as nuvens jamais colherá. Com esse pensamento, condena-se, ó, fica olhando. Fica olhando. Se eu fico olhando, isso aqui tem nome, inação. Inação. Existe a ação, a inação. A inação é in mais ação, ou seja, falta de ação, ausência de ação. A exagerada preocupação com o meio ambiente, o desleixo com a produção agrícola, errado também, a predominância da observação sobre a ação. Pode ser. A preguiça nas situações de trabalho duro, não está falando, pessoal, que não é a preguiça, é de a contemplação, só que a gente fica olhando, é inação de fato. A falta de persistência no trabalho. Então, a ideia de ação, falta de ação, é Canadá, pessoal. Inação. Certo? Dúvidas da 32 a 34. Dúvidas, de 32 a 34. Não? Tá. Olha só. Algumas palavras só possuem um sentido, monossemia. Mas a grande parte delas mostra mais de um sentido, polissemia. Que são identificados pelo contexto ou pela situação. A frase, de novo, polissemia, que são identificados pelo contexto ou pela situação. A frase abaixo em que é possível a identificação de mais de um sentido da palavra capa é mais de um sentido. A fotografia impressa na capa valoriza o visual do livro. Então é a capa do livro. Eu sei que capa que é. Assim que entrou, pendurou a capa ainda molhada no cabide. Capa de chuva. Porque estava molhada, então eu sei que é uma capa de chuva. Ou qualquer tipo de vestuário, né? Vestimenta. Mandei fazer uma capa de lona, daqui já falou, capa de lona, para o novo sofá. Já está ali. Uma grande capa plástica protegia o carro na garagem. Eu sei que é uma capa plástica para a proteção do carro. Capa plástica de proteção para o carro. Depois, pessoal, a feitura da capa custou muito mais do que o previsto. Que capa? Feitura da capa do livro? Ou a feitura da capa de chuva? Ou a feitura da capa de lona? Ou a feitura da capa de plástico? Que capa é essa? Essa capa eu não sei. Equador. Entenderam a 35, pessoal? Porque a 35, assim, quando a gente entende, ela fica fácil. Em todas as frases, eles falaram que capa que era. Capa do livro, capa de chuva, capa de lona, capa plástica, mas na Equador, eu não sei que capa que é. A feitura da capa, mas que capa? Custou mais caro do que o previsto. A capa do livro ficou mais cara, a capa do carro, a capa de lona, não especificou. Isso, perfeito. Exatamente, Sandra. Então, quando a gente entende, ela fica bem tranquila, né? Quando a gente não entende, a gente fica viajando. O que eles estão falando? Então, em todas, os enunciados ajudam bastante. Que são identificados pelo contexto ou pela situação. O contexto é a Dinamarca e a situação é a Brasil. Uma situação, não falou que era capa de chuva, mas a situação da capa molhada, eu entendo que é a capa de chuva, tá bem? 36. A frase abaixo em que a palavra restaurante é empregada em sentido figurado é restaurante sofisticado, aquele que serve sopa fria de propósito. Mas é um restaurante. Enfim, aqui é um restaurante.
Com a qualidade da comida feita por minha mulher, vivo em um eterno restaurante. Aqui é figurado, né, pessoal? Porque ele não vive literalmente no restaurante. Ele está... A esposa faz comida tão boa que é como se ele estivesse num restaurante. Letra B. Quanto mais difícil é ler um cardápio, mais altos são os preços de um restaurante. Literalmente restaurante, sentido literal. O restaurante é uma espécie de fantasia viva, em que os comensais, aqui no início eu posso pensar que é figurado, fantasia viva, mas daí eu falo, em que os comensais são os mais importantes membros de um elenco, é de fato um restaurante. Depois, quando for a um restaurante, cuidado ao escolher a mesa. Às vezes é melhor que seja longe do banheiro. De fato é um restaurante. Então a única que não é um restaurante é essa aqui. Não é de fato um restaurante, é figurado. (37) Você deve parar de mascar chicletes. Isso prejudica os dentes. Então, isso, o fato de mascar chicletes. A opção abaixo que mostra uma afirmação adequada sobre esse pequeno texto argumentativo é: o texto identifica o locutor da frase. Lembra do locutor, pessoal? O que é o locutor? Isso aqui é aquela matéria que aparece no edital da FGV como elementos da comunicação. Tá? Então, o emissor é a mesma coisa que locutor, autor. O receptor, pessoal, é o destinatário, leitor ou interlocutor. Então, tá aqui, ó. Emissor é o autor, é o locutor, aqui repetiu. Receptor é o leitor, destinatário, interlocutor. Tá? Então, isso aqui são os elementos da comunicação. E depois, no final, a gente faz um resumo. Tá aqui, ó, mais ainda, ó. Olha aqui, pessoal. O emissor, função emotiva do eu, remetente, autor, locutor. Receptor, função conotativa com quem se fala, tu ou você, com quem se fala, tá? Ó, tu ou você, leitor, destinatário, interlocutor. Então, isso aqui é, no edital, elementos da comunicação com funções da linguagem. É isso aqui que a questão está cobrando. Elementos da comunicação com funções da linguagem. Página, deixa eu ver, é 65, beleza. No início 65, aqui no final 73 deve ser, né? Tá? Só para vocês identificarem o conteúdo. Então, o texto identifica o locutor. O locutor é o autor da frase. Não, não diz quem é que escreveu. O interlocutor do texto é identificado na situação comunicativa. Olha aqui, ó. O interlocutor é com quem se fala. É o receptor, leitor, destinatário, interlocutor, tu ou você. Sim, eu sei com quem se fala. Eu tenho aqui, pessoal, de forma bem clara, o você. Letra B de Brasil. O argumento do locutor, de quem escreve, é o de que o interlocutor deve parar de mascar chicletes. Ó, o argumento do locutor, o argumento. Ó, você deve parar de mascar chicletes. O argumento é isso aqui, ó. É a justificativa. Isso prejudica os dentes. Isso é o argumento. Tá? Lembra que o argumento é como eu vou provar. Sempre que falar em argumento é a prova. É provar. Argumento é provar. Como é que eu provo? Você deve parar de mascar chicletes. Não é um argumento. Tá? Tô dando ali, pessoal, uma frase imperativa. Mas o argumento é a prova. Sempre, como é que eu argumento? Como é que eu provo? Estão errada. O argumento do locutor se apoia em resultados de estudos realizados. Não tem, segundo o estudo tal. Que é a prova. Não, o argumento é a prova, é provar. A conclusão do texto pretendida pelo locutor, por quem escreve,
é a de que as pessoas devem deixar de mascar chicletes. Você em especial. Aqui está especificando, não está falando, não está ampliando. Então, letra B de Brasil. Funções da linguagem cobraram ali e também a lógica, pessoal. Ó, sempre que eu tenho uma tese, a tese ela pode ser feita por meio de uma declaração, por exemplo, né? Mas o argumento é a justificativa, por meio do quê? De uma prova. Tá? Então, isso prejudica os dentes é um argumento, é uma justificativa. Tá certo que é um argumento que não citou a fonte, nada, né? Mas é um argumento. 38. A frase abaixo que mostra uma visão positiva da velhice é: não desprezes o homem em sua velhice, porque muitos de nós envelheceremos. Não tem nenhuma visão positiva, talvez neutra. A preocupação traz a velhice antes da hora. Aqui é negativa, né? Traz a velhice e está dizendo que é ruim. A velhice põe mais rugas no espírito do que no rosto. Também não é positiva, pessoal. A velhice tem suas vantagens. Claro, só resta descobrir quais são. Aqui é negativa, né? Tem suas vantagens, mas só resta, ou seja, não, só me digam quais são, porque não tem. Na velhice não se vê muito, mas se compreende tudo. Isso é uma visão positiva, a da compreensão de tudo. Equador. Achei mais tranquila a 38 também.